A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no áudio 16, de 2 Samuel. Eu gostaria que vocês conversassem comigo lá no Instagram, no Facebook, O que vocês acham? Vocês estão aprendendo bastante? Vocês já estudaram a Bíblia Sagrada? Dessa maneira, tendo um comentário bíblico, um esclarecimento, que a gente possa assim alcançar a sabedoria de todos, Eu não quero impor aquilo que eu penso ou o que eu acho, eu quero colocar aquilo que Cristo nos designou, Eu orei para ter o dom de discernimento, dom de sabedoria, dom da palavra, dom da ciência da palavra. Eu não vim aqui de gaiato, meus irmãos. Eu busquei para ter isso. E qual era o meu objetivo? Para que eu pudesse passar para as pessoas tudo aquilo que Deus me faz entender, Eu via muita gente falando que não entendia a Bíblia, que a Bíblia era muito complicada, que não sei o quê. Aí eu falei, Senhor, me ajuda a ter uma linguagem, me dá uma maneira de explicar a Bíblia para eles, para que eles entendam, E nós estamos fazendo isso. Bom, nós estamos falando do rei Davi, Aonde ele acabou tendo problemas com o seu filho Absalão. Tudo decorrente quando Abinadab, primo de Absalão, deu conselhos errados para Amnon, o primeiro filho de Davi, aonde Amnon, com os conselhos errados, se apossou. Ele já queria, mas ele recebeu praticamente um empurrão para o erro. E aí ele se apossou indevidamente, cometeu não vou falar que tem crianças que me ouvem também, glória a Deus por isso. Cometeu um pecado ali com a irmã dele. Então, Deus não gostou. E aí aconteceu que Davi não corrigiu essa situação das maneiras que deveria, E as coisas foram se agravando cada vez mais. Bom, com tudo isso, agora Absalão está tomando o reino do pai. Ele está sentando no trono do pai, pegou as concubinas do pai e agora o pai está longe. Mas o pai não é bobo. Ele enviou alguns amigos para trabalhar para Absalão, disfarçando que eram amigos de Absalão. Para quê? Para que ouvisse os planos de Absalão e contasse tudo para Davi. Foi isso que aconteceu com Uzai, Uzai ouviu, deu conselhos ao rei e mandou recado a Davi. Agora Davi recebeu os conselhos, Olha só no verso 16 de 2 Samuel, capítulo 17. Agora, pois, envia apressadamente a avisai a Davi, dizendo, não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estava, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel. E foi uma criada, e lhes disse, e eles foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube, Então, ali essa mulher escondeu aqueles dois homens dentro do poço. O que ela fez? Ela colocou eles ali dentro, que ninguém podia ver eles, E ela colocou uma tampa dentro do poço, em cima do poço, e colocou grãos em cima, Ninguém ia imaginar que tinha alguma coisa ali dentro, então, pessoas ali dentro, Verso 20. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, aquela casa, disseram, onde estão Aimás e Jonatas? Tá vendo? Eles foram procurar eles. E a mulher lhes disse, já passaram a val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. Então eles estavam atrás daqueles homens de amigos de Davi, E lógico que iam prender eles ou matar, Mas a mulher escondeu eles. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço. E foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi, levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só
que passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa. E se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Ele foi rejeitado. Lógico, ele traiu Davi, e aí o que ele fez? Deu um conselho errado contra Davi, né? E conforme ele deu um conselho errado, o rei não seguiu Uzai, e aí ele foi para a casa dele e ele se enforcou, meus irmãos, ele acabou se matando, né? Verso 24. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou ao Jordão, e ele a todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa, em lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmão de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Agora, meus irmãos, vai ter essa batalha de Davi contra o próprio filho, né? Um exército de um e o exército de outro. Olha só no verso 27. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo, e cevado e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disserem, este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Então eles alimentaram a Davi e o seu exército, né? Então estava próximo já da vitória de Davi, meus irmãos. Davi, na verdade, não queria a morte do seu filho, né? Mas ele teria que enfrentá-lo. Terminamos o capítulo 29, o capítulo 17 e o verso 29. Agora vamos para o capítulo 18, meus irmãos. Amém? Vamos lá? E Davi contou ao povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitões de 100. E Davi enviou o povo 1/3 debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também, juntamente, sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Eles queriam que Davi estivesse fora, porque se o povo visse eles correndo, o povo também se entristecia. Se o povo visse Davi com eles correndo, se entristeceria. Mas se o povo visse só os soldados correndo, não se entristeceria tanto assim, né? Verso 4 do capítulo 18. Então Davi disse-lhes: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo brandamente: tratai por amor de mim ao mancebo, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitões acerca de Absalão. Aqui ele erra no sentido de dizer assim, ó, não faça mal a ele, não bate nele não mata ele não. O povo não estava pensando como o rei. Meus irmãos, ele queria que tratasse bem aquele que estava trazendo mal contra ele, né? Então, isso era uma coisa que o povo não queria, tá? Então, na verdade, Jesus nos ensina isso no Novo Testamento, né? Aquele que te faz um mal, você faz o bem, né? Seria o que estava no coração de Davi, por isso que era segundo o coração de Deus. Mas a gente não, a gente quer, me fez mal, vou fazer mal também. Vamos lá? Verso 6 do capítulo 18.
Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. Então Davi estava vencendo. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Gente, 20.000 homens perderam ali, né? Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Olha só. Aqui nós paramos no verso 8, né? A gente continua amanhã essa maravilhosa história, né? E teremos aí o desfecho do que vai acontecer com Absalão, né? Anota aí a lição de casa, Jó, capítulo 5, verso 27. Jó, capítulo 5, verso 27. Hoje está fazendo aniversário também a irmã Alderi, na cidade de Picos, lá no Piauí, né? Um abraço para a Juvanilda, né? Eu fiquei muito feliz que o povo de Piauí se manifestou, né? Porque, o povo do Maranhão já tá sumido. Eu tô mandando um cafezinho para eles, mas eles não me dão nem um bom dia, né? Alguns lá sim, outros não. Então eu quero que o povo se manifeste, meus irmãos, porque a gente é assim, quem não é visto não é lembrado, né? A gente tem que pelo menos conversar um com o outro, né? Não digo que todos, talvez eu não consiga falar com todos, mas de vez em quando dá uma parecida, né? Bahia está sempre em peso, Minas Gerais está sempre em peso, São Paulo está sempre em peso, mas eu preciso que vocês também apareçam, né? Bom, um grande abraço a todos os ouvintes aí do Piauí, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Alderi, feliz aniversário, varoa. Bom, vamos agora, meus irmãos, para alguns recadinhos, né? Eu vou falar de algumas rádios que passa o cafezinho com Jesus, tá bom? Eu não consigo falar todos os dias, assim, porque é muitas rádios, olha só. Eu quero mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Estrela do Oriente, é uma rádio web, na direção do missionário Valdo Andrade, lá de Carmo de Minas, Minas Gerais. Um abraço a todos os ouvintes também da Rádio Grandes Louvores, apresentação missionária Justina, lá de Santa Catarina. O diretor é o Ingomar e a Indianara. Baixe pela Google Play também, né? E também um abraço a todos os ouvintes da Rádio Taperoa FM 87,9, na direção do irmão Vanderly Lima, programa Deus é Bom em Todo o Tempo, né? Lá da Paraíba. Amanhã eu falo mais um pouquinho de rádios. Meus irmãos, uma pessoa outro dia falou assim comigo: pastor, o senhor ganha alguma coisa de anunciar as rádios? Não, meus irmãos, eles são rádios que também passam por dificuldades, né? Eu ajudo eles anunciando e eles passam o meu cafezinho lá gratuitamente, é uma troca de favores, né? E aí me perguntou assim: o senhor tem alguém que patrocina o senhor? Porque o senhor estuda, trabalha e se dedica para nós. Eu disse a ele: eu não tenho. Se eu tivesse alguém que me patrocinasse um pouquinho que fosse, esse dinheiro eu ia inverter todo para a obra, meus irmãos. Eu tenho famílias, tem hora que eu tenho necessidades, tem hora que eu preciso de dinheiro, tem hora que eu quero comprar uma roupa, tem hora que eu quero dar um presente aos meus filhos. Eu não tenho condições, mas eu não vou ficar pedindo isso para vocês. Eu prefiro pedir dinheiro para vocês para cestas básicas. Então, respondendo a esses dois irmãos que conversaram comigo outro dia, eu não tenho patrocinador, mas se vocês sentirem de Deus, eis-me aqui. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.